Espero que seja tudo certo por aí. Esses tempos não estão nada fáceis, né? Justamente por isso a gente está tendo que se comunicar assim com tanta frequência de forma remota. Bom, então vamos de vídeo mais uma vez. Esse vídeo é resultado do edital emergencial Arte Salva, oferecido pela Secretaria de Cultura do Estado de Minas Gerais. Nesse projeto eu vou mostrar alguns dos trabalhos que eu desenvolvi ao longo dos últimos 15 anos. Eu vou mostrar 5 séries de fotografias que têm em comum o fato de terem sido feitas durante a noite. Em cada uma delas eu abordo a questão da luz noturna sob uma ótica específica. Então vamos lá dar uma olhada? Meu primeiro trabalho a ter uma inserção no circuito das artes visuais no Brasil começou a ser construído em 2005. A série Revelações foi tomando forma a partir de minhas perambulações pela região onde moro, o Vale do Aço, no leste de Minas Gerais. Essa foi uma época em que eu desbravava não só os limites entre a zona urbana e a periferia das cidades do Vale, como também desbravava a própria linguagem fotográfica. Eu procurava uma linguagem que desse conta de materializar o meu olhar, e foi na fotografia de longa exposição que eu comecei a me encontrar. Revelação, como muitos devem saber, é uma palavra relacionada ao processo de obtenção da imagem fotográfica dita analógica. É o processo químico que revela a imagem no filme e no papel fotográfico. Mas aqui nessa série, a revelação se dá pelo acúmulo de luz, que revela algo que os olhos não podem ver. Todos esses ambientes, essas paisagens, foram fotografadas em situações que não havia quase luz nenhuma. Com o recurso da longa exposição, isto é, diferente de um instantâneo em que a câmera se abre e fecha em uma fração mínima de segundo, aqui eu deixo a câmera aberta durante minutos, às vezes mais que 1 hora. Assim, ela é capaz de captar essa luz fugidia, que não se dá a ver a olho nu. O resultado é uma imagem de aspecto irreal. Muitas vezes foi confundida com fotografia manipulada digitalmente. Em Revelações, eu não tinha um objetivo muito claro sobre o que estava fazendo. Eu apenas perambulava e fotografava sistematicamente, todos os dias. Digo, todas as noites. Mas com o tempo eu fui percebendo que os temas que eu buscava eram recorrentes. Imagens que traziam algo sobre nada, sobre o vazio, a solidão, o tempo em degelo. Sobre esse trabalho, a pesquisadora da arte Maria Angélica Melende escreveu: nas imagens de Rodrigo, o tempo é local onde a vista se encontra com a ausência. Tempo da destruição, do desgaste, da efemeridade. Construções arruinadas pelo passo dos dias. Escombros, terrenos baldios, um resto de parede azulejada onde alguma vez houve uma cozinha. Mas há também um outro tempo, o da fotografia. O longo tempo de exposição que adivinhamos nesses céus rajados de estrelas. Ante a câmara imóvel, o universo se desloca e gira. O operador, o fotógrafo, não vê o movimento imperceptível dos astros, mas o olho solitário da câmara o registra em delicada chuva pálida. A série seguinte começou a ser construída em 2008 e até hoje tem reverberações em meu trabalho. Em Noite Cega, eu abordo a questão da poluição luminosa. A poluição luminosa é um fenômeno típico das cidades contemporâneas. As lâmpadas que acendemos à noite para iluminar nosso caminho são também as responsáveis por apagar o céu. A observação do firmamento sempre foi elemento essencial no desenvolvimento das civilizações, base de avanços científicos que conduziram a humanidade ao seu atual estágio de evolução. O céu noturno guiou navegadores e inspirou poetas. Mas desde o início da era moderna, a visibilidade do cosmos vem se deteriorando e sua contemplação é cada vez mais dificultada em muitas regiões do planeta. Na ânsia de expandir o seu domínio, o homem acende novas luzes e invade o escuro sem qualquer mesura. A poluição luminosa é um problema humano que permanece às sombras das grandes questões sociais.
Para representar esse fenômeno, eu procuro pontos das cidades de onde é possível captar a aura luminosa que paira sobre o espaço aéreo. É uma atmosfera cheia de energia eletromagnética visível. Ao operar a câmera, eu permito que ela capte mais luz do que o considerado ideal, realçando esse excesso de claridade, tornando mais evidente sua manifestação. Abrir picada, caminho, estrada. É preciso ir em frente. Na obstinação de ampliar sua fatia de território, o homem rasga a paisagem. No trânsito entre o ter sido e o vir a ser da paisagem, acumulam-se vestígios, restos. Grandes monumentos construídos em honra ao nada. Volumes amorfos de uma paisagem que deixa de ser o que foi, sem, no entanto, se constituir numa forma lógica ou adquirir uma nova função. A terra cortada, nua, revela suas camadas de sedimentos que rabiscam, desenham e colorem em texturas improváveis. Essa paisagem estorvo clama por significação. Um novo sentido que a livre da descomunal aparência que a engenharia civil lhe impôs. Essa inútil paisagem antiestética, extirpada de sua origem, não se dá à contemplação do belo, não tem função, mas nem por isso silencia, e tampouco sua escala a deixa passar despercebida. É justamente esse clamor, emitido pelos grotões com suas cicatrizes expostas, que servira de detonador do processo criativo. O paradoxo da imagem é o ponto de partida para que o artista perceba esse circuito de significação interrompido e o leve adiante, esgarçando os limites da linguagem fotográfica para que, enfim, a paisagem encontre uma representação que lhe afirme um lugar no mundo. O texto escrito pelo curador Éder Chiodeto para o catálogo da primeira exposição da série Terra Cortada, em 2013, interpreta esse trabalho que tem suas origens em minha infância, quando comecei a sentir um certo estranhamento ao olhar para esses barrancos nas estradas. Essa memória foi suscitada por volta de 2010, quando comecei a mapear e fotografar esses morros decepados. A noite faz plano de fundo para eles. O céu lhes confere uma nova significação. São estratégias que uso para, de certa forma, magicizar a paisagem, conferindo a ela contornos irreais, ainda que verossímeis. Na série Ocupação, pela primeira vez eu vou fazer interferências, inserindo objetos no cenário a ser registrado. São fontes luminosas que ocupam espaço dentro do quadro fotográfico, daí o título da série. A luz, fundamental para a existência da imagem fotográfica, torna-se protagonista da imagem, em uma abordagem metalinguística da fotografia. Brotando das imagens, manchas brancas polarizam o olhar, como falhas de luz que revelam o branco do papel fotográfico. Luz de mais, pigmento de menos. Zonas dialéticas, ao mesmo tempo afotográficas e plenamente fotográficas, porque nelas a lógica mimética da fotografia é subvertida, ou talvez até invertida.
trabalho no qual eu volto o olhar para minha cidade natal, Ipatinga. Com sua inegável vocação industrial, Ipatinga abriga uma grande usina siderúrgica, a Usiminas. Ambas, cidade e indústria, surgiram juntas, uma para a outra. Mas a grande curiosidade é que a planta da fábrica fica bem no meio da cidade, com vários bairros circundando seu perímetro. A proximidade entre as construções urbanas e as estruturas industriais é notável e causa estranhamento aos visitantes. Os moradores, principalmente os nascidos na região, por outro lado, olham para esse território complexo de forma natural, habituados que estão à onipresença de chaminés, gasômetros e fornos fumegantes no skyline local. Eu passei minha infância e juventude olhando com naturalidade para essas estruturas monumentais. Contudo, desde que voltei à cidade, após alguns anos morando fora, minha relação com esse amálgama arquitetônico mudou. A partir daí, em 2016, começo a documentar essa relação da cidade com a usina. E para construir esse trabalho, eu contei com a colaboração de vários moradores que concordaram em participar como figurantes, posando de suas janelas, varandas ou sacadas, confrontando a dimensão humana com esses cenários exóticos. O artista Pedro Davi, que participou da curadoria do projeto, escreveu: Uma gigantesca máquina iluminada digere em moto perpétuo todo o minério que vem carregado por aquele trem monstro de 5 locomotivas, o trem maior do mundo. Tomem nota. Sua luz, seus sons e vapores podem ser sentidos por toda parte. Qual será o limite entre a máquina e o seu mundo? O vizinho Rodrigo, natural da cidade que circunda o enérgico colosso iluminado, retoma a técnica da fotografia noturna para interpretar inicialmente a complexa relação entre vizinhos. Podemos imaginar qual a quantidade necessária de matéria mineral para que este gigante se mantenha acordado noite e dia? Qual seria o papel destes pequenos habitantes periféricos nessa atividade de tantas toneladas por hora? Perguntas aparentemente simples que, lançadas à luz que emana dos registros desta existência, parecem um convite para o espectador ativo refletir sobre nossa sina ancestral de provedora de matéria-prima para o mundo real e sobre os sucessivos golpes por que passamos aqui, na porção sul do planeta. O projeto se desenvolveu em 2 etapas. Na primeira, produzida no entorno da planta, eu posiciono as edificações em primeiro plano, tendo o ambiente industrial como plano de fundo. Na segunda fase, eu vou para dentro da empresa. Após uma longa negociação com a diretoria, me foi concedida autorização para entrar e fotografar com bastante liberdade lá dentro. E de lá eu trago não só o ponto de vista oposto, agora com a cidade ao fundo e a usina na frente, mas também construo representações dessas grandes estruturas, das matérias-primas, o rejeito, enfim, da máquina em pleno funcionamento. A luz noturna tem papel especial na construção desse trabalho, pois é durante a noite que a presença da usina no centro geográfico da cidade fica ainda mais ostensiva devido à quantidade de lâmpadas que são acesas lá dentro. Mas tem ainda outro detalhe. Existe uma lenda urbana antiga, segundo a qual, enquanto a cidade dorme, a fábrica se aproveitaria para lançar uma quantidade maior de resíduos na atmosfera, já que menos gente estaria observando nesse momento. Mas existe uma explicação para a formação desse mito. A própria iluminação da usina, refletida nos vapores, na fumaça e até nas nuvens mais baixas, proporcionam uma mistura das emissões de resíduos e vapor da água com a atmosfera. O cenário todo fica mais estarrecedor ainda, dando bastante margem para a imaginação.
Em 2019, o Grande Vizinho recebeu o Prêmio Foto em Pauta para publicação de fotolivros. O prêmio tornou possível a edição e impressão do livro, que foi lançado em 2020, de forma remota, claro. Vamos dar uma olhada no livro?